Pessoal, vamos lá? Sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar o curso. O professor Danival já está até explicando tópicos de matemática. O que vai ser isso aqui? Nós vamos falar sobre diversos assuntos sobre a matemática e as diversas aplicações em outras áreas, certo? Do conhecimento. Nessa primeira semana, nós estivemos estudando sobre o raciocínio lógico na FGV. Então, tem uma prova da FGV de Direito, e lá nessa prova existe uma seção. A prova de matemática é, no caso, raciocínio lógico matemático. Mas qual que é a ideia de raciocínio lógico? Então, vamos ver aqui. Quando a gente fala em raciocínio lógico, qual que é a ideia de raciocínio lógico? A lógica é uma ciência de índole matemática fortemente ligada à filosofia. Um sistema lógico, por sua vez, é um conjunto de axiomas e regras de inferência que visam representar fortemente um raciocínio válido. Então, toda vez quando a gente pensa em resolver um problema matemático, a gente vai ter que usar argumentos matemáticos, não é isso? Então, a pessoa está usando o raciocínio lógico matemático para resolver a questão. Então, a prova não tem nada de diferente daquilo que a gente já está acostumado. Resolver uma PA, uma PG, tranquilo, certo? Ele fala, de maneira simplificada, podemos dizer que a lógica é a ferramenta que devemos utilizar para concatenar ideias e proposições em busca da verdade. Concatenar significa relacionar. Então, a gente vai relacionar ideias para buscar uma proposição verdadeira. Tá. Uma proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, certo? Quando a gente pede a resolução, então, de uma questão, ela tem que ser o quê? Verdadeira. Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje. Questão 1. Então, essa prova, ela foi aplicada no final do ano passado, né, para o vestibular de 2013. Entre 2006 e 2010, foram cometidos, em média, 30 crimes por ano em Krypton, entre roubos, estelionatos e assassinatos. Em 2007, foram cometidos 40 crimes no total. Entre 2006 e 2010, o número de crimes evoluiu em uma progressão aritmética. Tá. Entre 2006 e 2010, são 5 anos, não são? 2006, 7, 8, 9 e 10. Então, como ele fala que isso cresce em uma PA, eu tenho uma PA de 5 termos. Beleza. Então tá. Letra A. Qual é a razão da progressão aritmética que evolui o número de crimes entre 2006 e 2010? Tá. O que eu preciso para responder a questão, a letra A? Saber um pouquinho de PA, não é isso? Tá. A B pergunta, em 2010 houve 2 vezes mais roubos que assassinatos, igual o número de roubos e estelionatos. Essa ideia é formar um sisteminho, não é isso? Todo mundo aqui já passou pelo segundo colegial, já entende o que é um sistema de equações. E a letra C, em 2011 foram cometidos 30 crimes. Qual o número médio de crimes cometidos entre 2007 e 2011? Então, numa única questão, nós temos 3 possibilidades. Uma PA, um sistema linear ali e uma média. Agora, vamos recordar só um pouquinho. Quando a gente fala em PA, PA é uma progressão aritmética, não é isso? Progressão aritmética é sempre o quê? Uma sequência numérica onde, a partir do segundo termo, a diferença entre um termo e o termo anterior resulta em um valor constante. E o valor dessa constante é chamado de razão da PA, certo? Por exemplo, quando eu tenho a PA 2, 6, 10, essa sequência está crescendo numa certa constância ou não? Sim, né? Qual que é a constância que está crescendo isso aqui? De 4 em 4, não é isso? De 2 para 6 aumentou 4, de 6 para 10 aumentou 4. Então, eu posso perceber o seguinte, que ela é constante. A segunda, a letra B, é uma PA que está sendo 36, 30, 24, 18. Essa PA está decrescendo uma razão constante também? Sim, né? Essa razão constante vai ser quanto? Menos 6. Tá. A letra C também é uma PA. Só que todos os termos são iguais, não é isso? Nesse caso, a razão vale quanto? 0. Então, dessa forma é o seguinte, PA é toda sequência numérica onde existe uma constante. Tudo bem. O que é interessante? Vocês precisam saber algumas fórmulas para resolver um exercício com PA, não é isso?
Primeira coisa, dada aquela PA lá, A1, A2, A3, AN, a gente tem que o A1 é o primeiro termo da sequência, não é? Como eu tenho o primeiro termo, eu não posso usar. Então, o primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e o AN vai ser o enésimo termo. Cada termo ocupa uma posição, não é isso? Tá. Com essas posições, eu posso definir que a razão da PA é sempre um termo menos quem? O seu anterior. Tá. Voltando àquele primeiro exemplo, a PA era 10, tinha o 10, né? Então era assim, tinha o 1, vamos pensar na PA, 1, 4, 7. O que seria essa razão da PA? 4 menos 1, 3. Mas pode ser 7 menos 4? Também não pode? Então, a razão da PA é um termo menos o termo anterior. Termo geral da PA é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é interessante a gente perceber que qualquer termo da PA pode ser escrito como sendo um termo mais uma certa quantidade de razões. Então, eu posso falar uma coisa. O segundo termo da PA pode ser escrito como sendo o primeiro mais uma razão? O terceiro termo pode ser escrito como sendo o primeiro mais duas razões? Tá, mas é interessante pensar uma coisa. Será que eu posso escrever uma PA de 5 termos, tomando como base o segundo termo? Posso, não posso? O segundo termo é o A2. Mas como eu posso escrever o primeiro termo em função do A2? Seu A2 menos uma razão. Como é que eu posso escrever o terceiro termo? O A2 mais quem? Uma razão. Então, a gente pode escrever qualquer termo em função de um termo e da razão. Propriedades da PA. As mais importantes estão aqui. Se eu pegar uma PA de 3 termos consecutivos, A1, A2, A3, o termo do meio, A2, ele vai ser o anterior mais o posterior dividido por 2, não é isso? Ali eu citei o A1, A2 e A3. Mas se eu estivesse citando A2, A3 e A4, quem é o termo do meio? É o A3. O A3 vai ser igual a quem? O A1, o A2 mais o A4 dividido por 2. Então, qualquer termo, isso vale. Outra propriedade importante é que, em uma PA finita, ou seja, que tem fim, a soma de termos equidistantes dos extremos é sempre constante. Ou seja, eu posso pegar o primeiro termo e somar com o último, posso somar o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, que esses resultados vão ser sempre o quê? Constantes, não é? Vamos pegar um exemplo. Se a gente pegar uma PA de 1 a 100, de razão 1, o primeiro termo é 1, não é isso? O último é 100. Se eu somar 1 mais 100, dá 101. O segundo termo dessa PA é 2. O penúltimo é 99. 2 mais 99, 101. Se eu somar o terceiro, que é 3, com o antepenúltimo, que é 98, dá quanto? 101. Então, gente, em uma PA, a soma dos termos equidistantes é sempre o quê? Constantes. Notações especiais. Eu coloquei 3, mas a partir dessas 3 a gente pode escrever qualquer uma. Uma PA de 3 termos pode ser escrita da seguinte forma. O termo central é x, o anterior x menos r e o posterior x mais r. Já uma PA de 5 termos, ela é igual a PA de 3 termos, só que acrescentando um termo à esquerda e um termo à direita, que vai ser o x menos 2r e x mais 2r. Uma PA de 4 termos que diferencia um pouquinho. Por quê? Se a PA tem 4 termos, tem que ser constante. Então, a PA de 4 termos vai ser x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. Certo isso? Todo mundo entendeu? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês param, levantam a mão, pode perguntar, tá? Não tem jeito de... Não vou seguir, não. Vamos perguntar. Outra coisa. Se eu quero somar todos os termos de uma PA, vocês concordam que, de acordo com a propriedade 2, se eu somar o primeiro com o último, é igual o segundo com o penúltimo e assim por diante, não é? Então, eu posso falar uma coisa, que a soma da PA vai ser o primeiro mais o último, só que se essa PA tem N termos, quantas somas de 2 em 2 eu consigo? N sobre 2, muito bem, isso aí. Então, eu consigo N sobre 2. Então, se eu somo A1 mais AN e multiplico por N sobre 2, eu consigo definir a soma de todos os termos de uma PA. Todo mundo concorda com isso? Tá, mas para que eu estou usando isso aqui? A nossa ideia, então, vai ser resolver a letra A. Então, tá lá. Qual é
razão da progressão aritmética em que evolui o número de crimes entre 2006 e 2007? Eu posso representar essa sequência pela PA. A1, A2, A3, A4 e A5. Só que o termo A1 representa que ano? 2006. O A2 representa 2007. O A3, 2008. O A4, 2009. O A5, 2010. Certo? Com isso, tá, ele falou aqui também uma coisinha. Do enunciado, a gente sabe que em 2007 foram cometidos o quê? 40 crimes, não é isso? Ou seja, se eu somar todos os termos dessa sequência, o A1, A2, mais A3, mais A4, mais A5, e dividir por 5, eu não tenho que ter a média de crimes? Então, média aritmética simples. Se eu tenho N termos, eu somo os N termos e divido por quanto? Por N, certo? Tudo bem. Então, com isso, olha aqui. Só que alguém sabe quanto é o valor de A1? Sabe? Nem eu, né? Mas eu sei quanto é o A2. O A2 foi o ano de 2007. Foram quantos crimes? Então, agora acompanha comigo uma coisa. 2007 é o A2. O 2006, ele pode ser o A2 menos uma razão? Pode. O 2008, ele vai ser quem? O A2 mais uma razão. 2009, A2 mais duas razões. E 2010 é o A2 mais três razões, concorda? Tá, o 5 está dividindo, passa multiplicando 30, isso tudo é igual a 150. Tá, com isso, 5A2 mais 5R é igual a 150. Mas qual que é o valor de A2? O valor de A2 é quanto? 40. Então, se eu faço aqui 5 vezes 40, isso mais 5R, isso tem que ser igual a 150. Melhor do que eu, vocês sabem que 5 vezes 40 dá quanto? 200, não é não? Então, com isso, a gente tem que 5R tem que ser igual a 150 menos 200. Então, esse aqui vai ser igual a menos 50. Com isso, eu posso afirmar que o R vale menos 10, não é isso? Então, qual que é a razão dessa sequência? Menos 10, certo? Com isso, a gente pode concluir uma coisa, que com o passar dos anos, o que está acontecendo com os crimes? Está diminuindo, não é isso? Se é uma PA e a razão é negativa, está diminuindo. Tá, a pergunta é, qual a razão, então, da progressão? Razão, então, igual a menos 10, correto? Alguém tem dúvida? Ô, Fernando, tá quente mesmo. Gente, próximo. Na letra B, o cara pergunta assim. Em 2010, houve 2 vezes mais roubos que assassinatos, igual o número de roubos e estelionatos. Então, a gente vai pensar no sisteminha. Então, vamos lá. O total de crimes em 2010 foi... Vocês concordam que 2010 foi o 5º termo da sequência, não era isso? Comparando com o A2, eu posso falar que o A5 é o A2 mais 3R, ou seja, 3 razões. Isso tem que ser igual a 10. Mas quanto que é o A2? O A2 vale 40. A razão não é menos 10? Então significa que 40 mais 3 vezes menos 10, então 40 menos 30 tem que dar quanto? 10. Ou seja, em 2010 foram cometidos quantos crimes? 10, não é isso? Então tá certo. Sendo X, Y, Z os números de roubos, estelionatos e assassinatos, respectivamente, temos. Então, em 2010, se eu somar todos esses crimes, isso tem que dar um total de quanto? 10, não é isso? Só que o X representa quem? X representa o número de roubos. E o Z representa quem? Número de assassinatos. Ele não falou que o número de... houve 2 vezes mais roubos do que assassinatos? Então eu posso falar então que o número de roubos é o dobro do número de assassinatos. E depois ele continua falando que E igual ao número de roubos estelionatos. Ou seja, X igual a Y. Tudo bem. Agora ficou um sisteminha que tem quantas equações? 3. Quantas incógnitas? 3. Então a gente pode resolver. Como ele já está, o X é igual a Y, todo mundo concorda comigo que o Y vale 2E? Opa, aqui ó,
Por quê? X é igual a 2z. X é igual a y, então y vale quanto? 2z. Então eu posso substituir aonde está o x por 2z, o y por 2z, mais z, isso é igual a 10. 5z igual a 10, significa então que o z vale quanto? 5z igual a 10, z vale 2, não é isso? Encontrei o valor de z. Se eu tenho o valor de z, o x é 2 vezes o z. 2 vezes 2 dá 4. O y também é igual a x. Como x é 4, então o y também vale 4. A pergunta é, então a resposta, né? Logo em 2010 ocorreram 4 estelionatos. Certo? Todo mundo concorda aqui? Tem alguma pergunta? Tá, tranquilo, né? Todo mundo recebeu a folhinha? Certo? Então tá bom. Gente, a letra C pergunta assim. Em 2011, foram cometidos 30 crimes. Qual o número médio de crimes cometidos entre 2007 e 2011? De 2007 a 2011 são quantos anos? 5 de novo, né? 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Tá. Ele pergunta então qual que é a média dos crimes. Para mim saber a média dos crimes, o que eu faço? Soma os crimes desses 5 anos e divido por 5. Vê se vocês concordam comigo. Tem duas possibilidades para resolver o exercício. A primeira parte é essa. Se eu somar A2, porque é 2007, A3, 2008, A4, 2009, A5, 2010, mais 30, que é 2011, e dividir por 5, isso é a média, não é? Tá, mas olha esse tipo dessa resolução aqui. Tinha A1 lá? Tinha A1 na primeira parte? Não. Se eu acrescentar um A1 aqui, eu tenho que subtrair um A1 aqui, concorda comigo? Só que qual que é a ideia de colocar o A1 aqui? É porque o A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 vale quanto? Dividido por 5. É a média de 2006 a 2010, que vale 30. 30 crimes. Menos, olha, agora aqui é o seguinte, quem que é o A1? O A1 é o A2 menos a razão, não é? Dividido por 5. Mais 6. De onde surgiu esse 6? É quando a gente dividiu o 30 por 5. Que são o número de crimes em 2011. Tá. Feito isso, resolvendo aqui, aqui é 40. A razão é quanto? Quanto? Menos 10. Só que menos com menos dá o quê? Mais 10, né? 40 mais 10 dá quanto? 50. Para dividir por 5 deu quanto? 10. 30 mais 6, 36. Menos 10, 26. Então, quer dizer que a média de crimes entre 2007 e 2011 foi de quantos? 26. Mas teria outra possibilidade de resolver exercício? Teria. Qual que seria? Seria calcular quem que é o A2. Quem que é o A2? Não é 40? Então, vamos voltar aqui o seguinte. Vê comigo uma coisa aqui. Pega nessa parte. O A2 é 40. Quem que é o A3? 10 a menos, é 30. Aqui é 40, aqui é 30, aqui é 20, aqui é quanto? 10. Então, se eu somar todos esses números com 30 e dividir por 5, eu também vou encontrar quem? O 26. Então, eu poderia ter feito isso também. Que eu acho que é mais simples. Certo? Gente, alguma dúvida aqui? De onde que vem o menos A1 sobre 5? Tá. A questão é o seguinte, você concorda comigo que numa igualdade, você tem aqui esses números aqui, ó, A2, A3, A4, A5, mais 30 sobre 5. Concorda comigo? Tem A1 nessa primeira parte aqui? Tem A1 ali? Não. Mas, então, eu vou colocar o A1. Você concorda comigo que quando eu acrescentei o A1 nessa soma, eu estou alterando a igualdade? Estou alterando a igualdade. Só que eu posso fazer isso? Não. Como eu não posso alterar a igualdade, eu somo e ao mesmo tempo o que eu faço? Subtraio o mesmo número. Então a questão foi assim, não tinha A1, acrescentei o A1. Quando eu acrescentei o A1, eu tive que subtrair ele aqui. Como esse A1 está sendo dividido por 5, eu também tive que subtrair A1 sobre 5. Então isso numa igualdade você pode fazer. O mesmo número que você soma, você subtrai ele. A vantagem, Mateus, foi assim, que quando eu somei o A1 aqui, do A1 ao A5, dividido por 5, foi a média de crimes de 2006 a
2010, que o próprio problema já forneceu, que é 30. Por isso que todo esse número, ele é substituído por quem? Por 30. Menos, agora aqui tem um A1. Esse A1 sobre 5, o A1 pode ser escrito como sendo quem? O A2 menos a razão. Não posso? Dividido por 5. Foi essa troca. Mais 6, que foi quem? O 30 dividido por 5. Como o A2 vale 40 e a razão é menos 10, menos com menos dá mais 10, não é isso? Então, com mais 40, 50. 50 dividido por 5, 10. Por isso deu menos 10, que está aqui. Então, 36 menos 10, 26. Então, você pode lembrar disso. Sempre quando você acrescentar um número numa igualdade, você tem que subtrair ele também. Isso não altera, certo? Questão 2. Gente, na questão 1 tudo certo? Questão 2. Em 1º de junho de 2009, João usou R$150 mil para comprar cotas de um fundo de investimento, pagando R$1,50 por cota. 3 anos depois, João vendeu a totalidade de suas cotas à taxa de R$2,10 cada uma. Um apartamento que valia R$150 mil em 1º de junho de 2009 valorizou-se 90% nesse mesmo período de 3 anos. Nota: a informação de que a valorização do apartamento foi de 90% nesse período de 3 anos deve ser usada para responder a todos os itens a seguir. Certo? Tá, letra A. Se ao invés de adquirir as cotas do fundo de investimento, João tivesse investido seu dinheiro no apartamento, quanto a mais teria ganhado em reais no período? Tá, vamos ver o que acontece. Pensa comigo uma coisa. O que ele tinha de capital disponível? R$150 mil, não é isso? Cada cota custa o quê? R$1,50. Se eu dividir o capital que eu tenho pelo valor de cada cota, isso define o número de cotas que eu posso comprar? Define, né? Então, temos aqui, ó, tendo adquirido 150 mil sobre 1,5, que é igual a 100 mil cotas, em 1º de junho de 2009, com a aplicação no fundo de investimento, João ganhou. Ele compra cada cota por 1,50 e vende por quanto? Por 2,10. O que ele ganha? 2,10 menos 1,50. Então, ele ganha 60 centavos por cota. Multiplicado por 100 mil, quer dizer que ele tem um ganho de R$100 mil. Agora, se João tivesse aplicado seu dinheiro no apartamento, ou seja, ele tivesse comprado o apartamento, qual que é o rendimento do apartamento? O apartamento valorizou 90%. 90% é 0,9, certo? Se eu multiplico 150 mil vezes 0,9, isso dá 135 mil reais. Ou seja, se eu pegar 135 mil, que é o que ele ganharia com o apartamento, menos os 60 mil que ele ganhou com as cotas, isso dá um total de 75 mil. Concorda com isso? Agora, gente, pensa bem, vamos voltar no tema da prova. Raciocínio lógico. Qual que foi a lógica que ele usou? Eu falei no começo o seguinte: a lógica matemática é a gente usar conhecimentos matemáticos para resolver o problema. A ideia ali foi, com o valor de 150 mil, eu dividi pelo preço de cada cota e encontrei o número de cotas que ele comprou, concorda? Para cada cota ele tem um ganho de 60 centavos. Se eu multiplico pelo valor de cotas, eu tenho o valor de quê? Do lucro que ele obteve. O apartamento é só fazer uma continha simples. Quando eu quero saber quanto é 90% de qualquer número, é só multiplicar o número por quanto? 0,9, certo? Então, chega nesse total. Alguém tem dúvida aqui? Bem tranquilo, né? Gente, na letra B, o cara fala aqui assim: para que nesse período de 3 anos o ganho de João tivesse sido de 20 mil reais, maior com o fundo de investimento na comparação com o apartamento, por quanto cada cota deveria ter sido vendida em 1º de junho de 2012. A ideia é a seguinte: ele quer que ele tenha um lucro o quê? Superior ao do apartamento. Em quanto? 20 mil. Mas qual é o lucro do apartamento? 135 mil, não é isso? Tá. Agora, o número de cotas que ele comprou mudou? Não, né? O que vai ter que mudar? O valor de venda de cada cota. Vamos considerar o seguinte: o valor X pelo qual o João deveria ter vendido cada cota, a fim de obter um ganho de 20 mil reais a mais do que o investimento no apartamento, deveria ser tal que
o preço que ele vendeu cada cota, menos 1,50, que é o valor que ele paga cada uma, não é isso? Vezes 100 mil, isso tem que ser igual ao lucro do apartamento, que é 135 mil, mais 20 mil, que é o superior, certo? Se eu somar os 135 com 20, dá 155 mil, não é isso? Eu posso pegar os 100 mil, que está multiplicando, e passar dividindo direto? Posso. Vamos pensar uma coisinha. Eu posso cancelar 3 zeros aqui com 3 zeros. Então fica 155 e 100, não é? Se eu divido 155 por 100, isso dá quanto? 1,55. Passando o menos 1,50 para o segundo membro, eu vou ter que x é igual a 3,05 reais. Ou seja, para que ele tenha um lucro de 20 mil reais a mais que o valor pago no apartamento, ele tem que vender cada cota por R$3,05. Tá certo isso? Agora, se o cara tivesse perguntado para a gente o seguinte, qual que é o percentual que ele vai ter que aumentar em cada cota? O que eu deveria fazer para definir esse percentual? Porque ali calculamos só o valor, 3,05. Para mim saber o percentual de aumento nessa cota, eu tenho que fazer 3,05 menos o valor inicial, que é de 2,10, dividido por 2,10. Esse valor define qual que é o percentual de aumento da cota, do valor que ele vendeu, realmente que foi 2,10, para o valor que ele pretende vender de R$3,05, certo? Então a gente pega valor final menos inicial e divide pelo valor o quê? Inicial. Isso define o percentual de aumento, tá bom? Gente, na letra B, alguém tem alguma dúvida? Tem? Não? Letra C. A C fala aqui, suponha que o regime de capitalização do fundo de investimento seja o de juros simples, quanto deveria ter sido a taxa de juros simples ao ano para que a rentabilidade do fundo de investimento se igualasse ao do apartamento? Ao final do período de 3 anos, apresente uma função que relacione o valor total das cotas de João Y com o tempo T em anos. Vamos pensar numa coisinha aqui. Quando a gente fala em juros simples, o que é a modalidade de juros simples? A ideia basicamente é essa. Então a ideia é assim, juros simples é que uma aplicação a cada período tenha sempre o mesmo rendimento. Agora, por exemplo, se a gente fala que o período de aplicação é mensal, vamos supor, eu aplico R$100, é uma taxa de juros de 10% ao mês. Juros simples. A cada mês, quanto que o meu capital vai render? R$10. Em 2 meses, no segundo mês, quanto vai acrescer o meu capital? Mais R$10. Então, gente, o capital, ele é fixo, e aí o juro também. Ele vai ter sempre o mesmo juro naquele período. Concorda comigo? Sempre isso. Agora, a modalidade de juro composto é aquela ideia de juro sobre juro, não é isso? O juro vai o seguinte, vai incorporando ao capital e isso vai o quê? Aumentando. O que eu posso fazer aqui então? Ó? Sendo I o valor da taxa anual de juros simples do fundo de investimento, devemos ter, qual que é a forma de juros simples? Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, não é isso? Eu bati, na hora muda. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Qual que é o juro que o cara gostaria de ter ali? Não é de 135 mil? 135 mil tem que ser igual a 150 mil, que era o capital que ele tem disponível, vezes a taxa, vezes o tempo em anos. Qual que é o tempo nosso em anos? De 3 anos, não é isso? Se eu resolvo essa equação, então o que eu posso fazer? 3 vezes 150 mil dá 450 mil, não é isso? Então a taxa vai ser 135 mil dividido por 450 mil. Dividindo 135 mil por 450 mil, a gente encontra 0,3. Ou seja, a taxa vai ser de 30% ao ano. A cada ano vai ter um acréscimo de 30%. Aí ele faz uma outra pergunta. Apresente uma função que relacione o valor total das cotas de João Y com o tempo T em anos. Então eu preciso relacionar uma função que defina o valor Y em função do tempo. Vocês concordam comigo o seguinte? Qual que é o capital inicial?
150 mil. O que que acontece? A cada período de tempo vai ter um percentual de juro, não é? A taxa de juro, de acordo com a primeira pergunta, é de quantos por cento? 30. É isso? Então eu posso falar que y de t é igual a 150 mil mais 150 que multiplica a taxa vezes o tempo. Sem responder a primeira pergunta, eu consigo responder a segunda? Consigo? Não. Por que eu não consigo? Porque eu preciso da taxa. Então, como eu preciso da taxa, se não responder a primeira, não responde a segunda. A taxa, então, de 0,3 vezes o tempo. 150 mil vezes 0,3 vai dar quanto? 45, não é? 30%. Com isso, y de t é igual a 45 mil vezes t mais 150 mil. Para t maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. O tempo foi dado em quê? O tempo foi dado em anos. Eu precisava escrever anos ali? Na resposta? Não, né? Por quê? Ele já definiu aqui que esse tempo é em anos. Certo? Alguma pergunta para mim até aqui? Não? Gente, está clara essa ideia de juros simples? Sem problema. Então tá bom. Pessoal, vamos lá? Questão 3. Gente, pronto? Alguém tem alguma pergunta aí já? Tem ou não? Não? Então vamos lá. Questão 3. Felipe e Carolina são donos de uma horta em uma cidade do interior. Vendem diversos legumes e vegetais que crescem em uma plantação de formato retangular com 2.400 metros quadrados de área e 280 metros de perímetro. Como a plantação está numa área retangular, é um retângulo, não é isso? Como é que a gente calcula a área de retângulo? Base vezes altura. É o que a maioria já estava fazendo aí, é só fazer x vezes y, né? Então x vezes y é o que vai dar os 2.400 metros quadrados. Perímetro de uma figura, o que é? É a soma dos lados, né? Então, se eu somar os 4 lados da figura, 280. Tá. Depois ele continua aqui. O principal produto que vende é a beterraba, comercializada a R$ 3,00 o quilo. Felipe, cuidadoso com as finanças, sabe que para evitar vender fiado, é necessário sempre ter dinheiro trocado e suficiente em caixa para conferir o troco exato aos clientes. Letra A. Quais são as dimensões da plantação retangular? Informa as medidas dos lados em metros. Tá. Como o cara falou que a figura é um retângulo, então com isso, o que vai acontecer? Esse retângulo aqui, ele vai ter que ter dimensões, no caso, x e y, não é? Para a gente definir, então, no retângulo, os lados opostos têm medidas o quê? Iguais. Se aqui é y, aqui também é y, x e x, não é isso? Tá. Com isso o cara fez. Considerando que as medidas são x e y, a área é x vezes y igual a 2.400, não é isso? Metros quadrados. Perímetro é a soma dos lados. Como o perímetro é a soma dos lados, eu tenho que 2x mais 2y é igual a quanto? 280. Eu posso pegar o 2 que está multiplicando, x vezes x mais y, e passar dividindo? Posso. Isso vai dar x mais y igual a quanto? 140. Gente, as continhas aqui, elas já estão feitas diretas, né? A gente pode pensar uma coisinha. Eu posso isolar o y na segunda equação? Posso. Se eu pegar aqui, então, aqui vai ser a primeira e aqui, então, a segunda. Se eu pegar a segunda equação, o que vai acontecer? Eu posso falar que y tem que ser igual a 140 menos x, não é isso? Esse resultado eu posso substituir na primeira, não posso? Quando eu substituo isso aqui, eu tenho que x vezes, no lugar do y vai ser 140 menos x, 140 menos x. Esse resultado tem que ser igual a 2.400. Só que agora aqui eu tenho então que x vezes menos x dá menos x ao quadrado, mais
140x menos 2.400, isso aqui tem que ser igual a zero, não é isso? Equação de segundo grau, o que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Bhaskara, né? Então, usando a forma de Bhaskara, calculando o delta, então vamos resolver essas continhas aqui. O delta tem que ser igual b ao quadrado. 140 ao quadrado, a gente pode pensar uma coisa. 14 vezes 14 dá quanto? 196, não é? Como eu tenho 140 vezes 140, tem dois zeros, a gente vai acrescentar ali, então isso vai dar 19.600. 19.600 menos 4 vezes, ó, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 400, dá 9.600. Com isso, 9.600. Eu tenho que o delta vai ser igual a quanto? 10.000. Certo? Se o delta é igual a 10.000, quanto que é a raiz quadrada de 10.000? Não é 100? Então, a gente já sabe que raiz de delta é 100. Calculando aqui os valores, a gente vai ter que o x tem que ser igual a menos b. O b vale 140, então é menos. Aqui, vamos, não gostei, vou apagar. Certo? Viu que pode apagar, hein? Opa, beleza. Então, isso aqui tem que ser igual a 10.000 que eu apaguei. Então, eu estava falando o seguinte, vou resolver aqui, hein? No caso, o x tem que ser igual, então, a quanto? Menos b. Como b é 140, então vai ficar menos, no caso, menos 140, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 10.000? Deu quanto? 100, né? Então, mais 100, dividido por 2 vezes o valor de A, que é menos 2. Gente, vamos fazer agora só para resumir as continhas. O menos 140 com mais 100 vai dar quanto? Menos 40. Dividido por menos 2 dá 20. Ora, se o x é 20, o y tem que ser quanto? 120, porque quando a gente isolou aqui, a gente falou que o y é o 140 menos x. Se eu calcular a outra raiz vai ser menos 140 com menos 100, dá menos 240. Dividido por menos 2 vai dar 120. Se o x é 120, o y tem que ser igual a quanto? 20. Portanto, quais são as dimensões da plantação? 120 por 20, certo? Alguém tem dúvida aqui? Todo mundo entendeu essa parte? Sem problema? Certo. Então, agora vamos lá. Vocês viram que o negócio é bom, né? Você clicou, desapareceu todas aquelas continhas. Letra B. A B, ele já coloca assim. Se a produtividade média de beterrabas é de 10.000 quilos por metro quadrado e por ciclo de plantação, e a beterraba é produzida em 1/3 da área da plantação dessa horta, qual será o lucro de Felipe e Carolina em um ciclo de plantação, sabendo que toda a produção é vendida e que o custo de produção desse legume é igual a 40% do seu preço de venda? Tranquilo, né? O que acontece? A área destinada à plantação tem que ser 1/3 de quanto? De 2.400. Então vai ser 1/3 de 2.400. 2.400 dividido por 3 dá 800. Então ele usa 800 metros quadrados da área para plantar a beterraba. Tá, nesse caso é o seguinte. Qual que é o preço que ele vende, cada uma ali? Ele produz 10 quilos por metro quadrado, que é a produção, né? Tá, como ele produz 10 quilos por metro quadrado, como ele tem 800 metros quadrados de produção, 10 vezes 800 vai dar o quê? 8.000 quilos. Então ele produz 8.000 quilos naquela área com beterraba. Já o lucro, vamos pensar o seguinte, o lucro de venda de beterraba será de... Por quanto que ele vende a beterraba? Tá, R$3. Vocês concordam que 40% desses R$3 é custo? Então, quanto que ele tem de lucro? 60%. Então, lembra uma coisa, 100% é 100 sobre 100 que vale quanto? 1.
40% é 40 sobre 100, que vale 0,4. Então, a gente vai montar uma expressãozinha, ó. 1 menos 0,4. Então, ele está encontrando quem? A porcentagem do lucro, 60%. Vezes R$3, que é o lucro seguinte, é o preço que ele vende cada quilo de beterraba. Vezes 8.000, que são o total de quilos produzidos. Isso produz um total de R$14.400. Tá certo isso aqui? Gente, toma cuidado com uma coisa. Lembra sempre disso aqui. Quando a gente pega um número e multiplica por 1, não é o próprio número. Se eu subtraio ou aumento esse número 1, eu vou ter um acréscimo ou um decréscimo. Quando a gente subtrai, então está decrescendo. Só que esse 0,4 é o custo. Então, o 0,6 que sobrou aqui é o quê? Lucro. Tá certo isso? Então tá bom. Gente, alguma pergunta aqui? Não? Então tá tranquilo. Agora, a letra C. Vamos lá. O cara fala aqui assim: considere a situação em que é necessário devolver troco exato a um cliente que compra qualquer quantidade entre 1 kg até 3,5 kg de beterraba, com uma cédula de R$20. Gente, se ele compra 1 kg, ele paga quantos reais? 3. Se ele compra 3,5 kg, então é 3,5 vezes 3. Certo? Quanto vai dar isso? R$10,50. Então ele pode comprar em qualquer número nesse intervalo aí. Se Felipe sempre devolve o troco utilizando primeiramente cédulas, em seguida o mínimo número possível de moedas, quantas moedas no máximo precisa usar? Supondo que podem ser usadas somente em qualquer quantidade de moedas de 1, de 5, de 10 centavos, de 25, 50 centavos e de R$1. E que podem ser usadas somente em qualquer quantidade de cédulas de R$2, 5 e 10. A ideia é o seguinte, vamos pensar numa coisa. Ele tem uma cédula, a menor de todas é R$2, não é isso? Tá. Para ele dar um troco, por exemplo, de R$1,99, não importa o preço, ele tem que dar o troco de R$1,99. Ele vai ter que dar esse troco com o quê? Com notas ou moedas? Moedas, né? Tá. Então vamos voltar aqui. Se ele tivesse que dar o troco só de 4 centavos, ele precisaria de quantas moedas? 4 moedas de quanto? 1 centavo. Se ele precisar dar o troco de 5 centavos, ele vai usar 5 moedas de 1? Então o que ele usa? Uma de 5. Se ele tiver que dar um troco de 9 centavos, o que ele vai pensar? Uma de 5 e 4 de 1. Então a gente já consegue perceber uma coisa. Qual que é o número máximo de moedas de 1 que ele vai usar sempre? No máximo ele vai usar quantas? 4. De 5 até pode variar. Agora vamos pensar em 1,99. Para a gente formar 1,99, eu posso pensar, usar uma moeda de R$1? Posso? Se eu usar uma de 50, tá certo isso? Já gastamos, temos 1,50, 2 moedas. Se eu usar uma de 25 também, vamos obter quanto? 1,75. Se eu usar 2 de 10, eu vou ter quantas? 2 de 10, eu já vou ter 1,95. Até então, já usei 5 moedas, não foi? Para 1,99, faltam quantas ainda? 4 moedas de quanto? De 1 centavo. Quer dizer que nessa possibilidade que eu acabei de falar, eu gastei quantas moedas? 9, não foi? 9 moedas? Que foi as 5 anteriores com mais 4. Agora, alguém pode perguntar para mim o seguinte: eu estava lá no 1,75, gastei a moeda de 1, gastei a moeda de 50, gastei a moeda de 25. Alguém fala para mim, eu quero usar 4 moedas de 5 centavos. Dá mais 20, deu 1,95, não deu? Só que aí já deu 9 moedas. Usando mais 4 de 1 centavo, eu vou completar então 1,99, não completo? Só que eu usei quantas moedas? 13. Vocês concordam comigo? Então quer dizer o seguinte, para gastar no mínimo, para mim ter 1,99, eu preciso no mínimo quantas moedas? 9. Se for R$2, o que o cara vai fazer? Ele vai usar uma nota. Então, gente, a minha preocupação não é saber quanto que o cara vai pagar, e sim o seguinte, quantas moedas ele pode gastar no mínimo com troco ali, dentro desse máximo de moedas. Então, está explicando aqui. Ó, observe que, com uma moeda de R$1, uma de 50 centavos, uma moeda de 25 centavos, 2 moedas de 10 centavos e uma de 5 centavos, e 4 de 1, podemos dar qualquer troco
considerando que é possível utilizar quantas notas for necessário. Assim, como a quantia correspondente a essas moedas é de R$ 2,04, nunca será necessário utilizar todas as 10 moedas. Já que, nesse caso, podemos utilizar uma nota de R$ 2,00 e 4 moedas de 1 centavo, não é isso? De R$ 2,04, para me voltar para R$ 1,99, não é só tirar uma moeda de 5? Se de 10 moedas eu tiro uma moeda, sobram quantas? 9, que é a explicação. Então, ó, sendo assim, pensando em utilizar o menor número de moedas possível e o número máximo de moedas que Felipe precisa utilizar é 9. Tá certo? Pessoal, tem alguma dúvida? Não? Então eu vou agradecer a presença de todos e que na próxima semana nós continuamos. Na próxima semana vamos vir com o assunto, um tópico de matemática e ver as aplicações desse tópico em outras áreas do conhecimento, certo? Então tá bom, obrigado.